Afinal, dinheiro traz ou não felicidade? Eu tive dos dois lados da moeda, não é? Eu posso dizer para vocês que eu não sou mais feliz hoje do que eu era antes. Eu fui um pobre feliz, não é? Eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Sempre fui uma pessoa muito bem amada, uma pessoa que tinha planos, uma pessoa que tinha sonhos. Não obstante as dificuldades e as adversidades que me rodeavam. Eu não sou mais feliz por quando eu fiz o meu primeiro bilhão de reais e nem quando eu fiz o segundo. Ou seja, quando eu experimento isso, eu posso falar aquilo que é um pouco clichê, mas é aquilo que eu acredito. O dinheiro, ele compra a cama, mas ele não compra o sono. Não é verdade? Ele compra um bom plano de saúde, mas ele não compra a tua saída do hospital. Ele compra uma linda aliança de uma grife bacana, mas ele não compra o amor. O dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele traz a liberdade que a gente tanto gosta e a gente tanto fala. Então, falar de liberdade, no Fórum da Liberdade, entendendo que alguém pode ser livre ganhando um salário mínimo, é um absurdo. É um paradoxo a gente falar de liberdade, não tendo a possibilidade dessa tal mobilidade social. Tempo aqui. Eu quero enumerar para vocês o seguinte: o que precisou acontecer para eu sair desse moleque da periferia, tá, para uma condição muito privilegiada financeiramente? Eu quero falar de dinheiro por quê? Porque o dinheiro, ele promove o quê? Liberdade. Não vai ser possível termos um país com liberdade com o nível de renda que a gente tem. Ou, pior, com o prognóstico futuro do emprego, que é negro, terrível, é um prognóstico ruim, a gente vai ter mais problema ainda com o emprego, por conta da inteligência artificial, da automação, tudo que vem pela frente nos próximos 30 anos. A Europa, por exemplo, já é muito comum você ter 20% de taxa de desemprego, não é? Os jovens, para jovens, então, as taxas às vezes chegam a 30% de desemprego. E isso tende a ficar pior. Qual é a solução para isso? Que solução? A gente não sabe a solução definitiva, mas eu tenho certeza que o empreendedorismo é uma das soluções possíveis. Desse espaço entre eu começar a trabalhar até empreender, que me permitiu ter mobilidade social, quais são as barreiras que um cara que vem lá de baixo tem que enfrentar? Que barreiras são essas? Em primeiro lugar, uma barreira cultural. Cultural ou barra ideológica, ou ideológica. Você vai decidir empreender num lugar onde empresário, às vezes, é visto como um contraventor. Não é? Você vai ter que se posicionar, e isso, por algumas camadas da sociedade, é visto como um bandido. Um empresário é bandido. Você vai ter que enfrentar isso daí. Segundo lugar, você tem uma cultura da estabilidade. Uma cultura das garantias. Uma estrutura de você garantir o que você tem e não você conquistar o que você quer conquistar. Então não tem jeito, ou você vai trabalhar para garantir, ou você vai trabalhar para não perder, ou você vai trabalhar para ganhar. E trabalhar para ganhar, trabalhar para expandir, envolve riscos. E nossa cultura não é uma cultura que lida bem com riscos. O sonho das pessoas é ter estabilidade. O sonho das pessoas é ter garantias, é não assumir riscos. Então você tem que, em primeiro lugar, nadar contra a maré. Primeiro ponto. Segundo ponto, ainda dentro dessa questão da cultura, você vai perceber ali que você tem uma delegacia do consumidor. Vocês já viram falar nisso? Ou seja, é uma coisa de bandido mesmo, né? O consumidor precisa de uma delegacia. É um caso de polícia isso, né? Você percebe? A relação de consumo é tratado como crime. Você tem uma delegacia do consumidor. Você sabe que o espírito da coisa é esse mesmo. Não é verdade? Segunda, quando eu fui começar a trabalhar, você tem que lidar com o quê? Você tem que lidar com a CLT. O que é a CLT? CLT é aquela coisa arcaica do século XX que tira dinheiro do bolso do empregado para botar no bolso do Estado através do Fundo de Garantia, que nos últimos 10 anos não remunera sequer a poupança. Você vai botar dinheiro inclusive no bolso do patrão. Você empresta dinheiro para ele através do 13º. 13º não é um salário extra. 13º é o quê? São 12 salários divididos por 13. Então você emprestou dinheiro sem juro para o patrão. Muita gente acha que CLT é ruim para o patrão.
Patrão não, patrão é mais qualificado. Ele vai fazer um orçamento. Ele sabe quanto ele vai gastar com aquele empregado. Logo, ele sabe, aquele empregado custa 100. Agora, se tu vai pagar esses 100 como? Bota um pouco aqui no 13º, um pouco no fundo de garantia, um pouco no INSS, um pouco aqui, um pouco ali, e o cara recebe. Aí você combina essas regras da CLT com a questão tributária, aí você vai ver um cara, às vezes, ganhando 10 mil reais por mês, ou 20 mil, ou 30 mil, ele vai receber 60% daquele valor na mão dele. Os outros 40% vai se perder aí entre tributos e entre as outras coisas. Como é que você vai ter mobilidade social com esse tipo de custo? Estou falando de empregados, senhores. Eu tenho na minha rede quase 10 mil funcionários. Então o empresário, ele sabe lidar com isso, ele tem um orçamento, ele trabalha de forma qualificada. O cara que quer sair do andar de baixo e quer para o andar de cima, ele precisa de dinheiro no bolso dele. Concorda comigo? Então ele vai ter que enfrentar isso. Que outra coisa o cara vai ter que enfrentar? Eu, por exemplo, gastava 4 horas e meia em transportes públicos. Por dia. 4 horas e meia, saía de casa lá mais ou menos umas 6 da manhã, 5h50 eu saía de casa, para dizer a verdade, para chegar às 8 para trabalhar, certo? E chegava, não podia sair do trabalho entre 6 e 8, porque é um trânsito infernal, então tinha que sair depois das 8, 8h30, chegava em casa às 10h30 da noite. Gastava 4 horas e meia no trânsito por dia. E não é só o tempo. Em que situação o cara da periferia gasta isso? Amassado. É ou não é? Quem anda de ônibus cheio? Tem alguém aqui? Tem uns caras corajosos aí, levantou a mão. Tem outros que ficaram com vergonha e não levantaram. O cara chega amassado, assaltado. Quanta coisa você vê em 2 horas e meia de viagem? Quantas vezes em 40 graus no Rio de Janeiro o ônibus enguiçou, eu fui para a Avenida Brasil esperar o próximo e andei pendurado do lado de fora da porta do ônibus para ir para o centro do Rio de Janeiro. Ou então andando de trem, caminhando a 40 graus no meio dos trilhos do trem até a próxima estação porque avariou, porque deu pau no trem. Qual é o sentimento de quem está dentro daquele lugar amassado com 8 pessoas por metro quadrado? É um sentimento de humilhação. É um sentimento de humilhação. Simples assim, de descaso, de abandono, para aqueles que de 4 em 4 anos aparecem com uma notícia boa. Então é isso, essa é a realidade de quem vive na periferia. E como é que esse cara, já tendo que lidar com essa situação, vai ter que lidar com a sua autoestima para poder lutar nessa selva, para ter mobilidade social? Eu chegava lá na empresa às 8 horas da manhã, chegava o Antônio. Vocês sabem quem é o Antônio? O Antônio era o meu colega de trabalho que morava no Leblon. Ele chegava cheirosinho, bonitinho, com aquele terno bacana, e eu só tinha uma gravata e uma calça, e a camisa eu tinha, para não repetir, eu tinha uma branca e uma rosa. Aí eu botava um dia branca, outro dia rosa. Não é verdade? Chegava lá o Antônio chegava lá, descansadinho, 7h30 da manhã, estava tomando café da manhã. E eu já estava 1h30 no ônibus já. E aí ele chegou para trabalhar, para fazer o mesmo trabalho que eu. Só que acontece o seguinte, qual é a chance que tem esse cara? 2, cair na conversa mole do vitimismo. Essa é a primeira possibilidade. É uma armadilha muito fácil do cara cair. Cair na armadilha do vitimismo. Eu sou vítima da sociedade. Isso é injusto. É mesmo. Mas e daí? O que você vai fazer com essa injustiça? Isso não era... eu até acho que é mesmo. E a segunda possibilidade é o seguinte, olha, eu vou escalar o Everest descalço, sem casaco, mas vou chegar lá em cima. Essa é a segunda possibilidade. Eu não escolhi me vitimizar. Mas eu entendo completamente o que passa na cabeça daquele jovem lá na periferia. E que nada justifica qualquer opção espúria que ele pode tomar. Nada justifica. Mas a gente compreende. E mais do que compreender, se tu realmente tem alguma vocação para a liberdade, você não pode ser indiferente a isso. Porque você não vai ter liberdade se não existir de fato renda ou oportunidade de mobilidade social. Então o que acontece?
eu aprendi, eu trafeguei por isso, eu me tornei ali um atleta emocional para vencer toda essa situação. Cresci, criei uma empresa no Brasil que hoje tem 420 escritórios no Brasil, tem um clube de futebol nos Estados Unidos, construí um estádio sem dinheiro do BNDES. Nós não fomos educados para empreender. A gente centrou o bumbum ali na cadeira da escola para ser empregado de alguém, o que não tem nenhum problema. Tem nenhum problema você trabalhar com alguma pessoa, você ser um profissional, um executivo. Mas essa é a única alternativa? É isso que o Brasil precisa? Ou será que não tem ali outras pessoas que poderiam empreender e fazer parte desse grupo que gera 70% e que poderia ser, quem sabe, 80% dos empregos formais do Brasil? O que a educação formal faz a respeito disso? É nada, literalmente nada. Com algumas exceções. Qualquer coisa que aconteça é exceção. É uma mentalidade formada para essa linha de montagem direcionada ao mercado de trabalho. É importante a gente estar conectado com cada motivo que a gente tem em cada fase da vida. Por exemplo, eu queria ter mobilidade, eu queria crescer, eu queria ser uma pessoa relevante. Óbvio que nem passava na minha cabeça nem 1% do que eu conquistei, nunca. Não vou aqui mentir dizendo que eu sempre pensei, nunca pensei. Era longe das minhas possibilidades. Mas eu pensava naquele meu momento, até onde eu enxergava. Então, o que me moveu no meu primeiro momento, me moveu a buscar um emprego, algumas pessoas já conhecem essa história, porque eu me apaixonei por uma menina de 15 anos, eu tinha 18, não sei se é caso de polícia hoje isso, não sei. Eu tinha 18, ela tinha 15, né? Enfim, me apaixonei pela Luciana, com quem estou casado há 26 anos, inclusive. Fizemos 26 anos, agora em dezembro. Temos 3 filhos. Pode bater palma. Isso, fica à vontade. A Luciana merece. É palma para a Luciana, que me aguenta esse tempo todo, né? Mas, enfim, eu estou casado há 26 anos. E, naquele momento, o que me moveu a buscar um trabalho é que eu precisava ganhar algum dinheiro. Eu queria casar. Então, essa é a parte que as moças deviam fazer assim. Então, eu vou falar de novo, tá? Vamos lá, vamos testar. Agora a gente... Então, eu queria casar. Exatamente. Isso foi o que me moveu naquele momento. Depois a gente vai renovando os nossos motivos, né? Motivação é motivo para ação. Então, quais eram os motivos que me fazia acordar cedo, que me fazia pegar um ônibus lotado? Eu lembro, numa época, 5h50 da manhã no Rio de Janeiro, pegando um ônibus lotado, e no Rio de Janeiro, no inverno, 5h50 é escuro. Eu lembro da cena, eu dentro de um ônibus lotado, em pé, eu viajava em pé, porque não dá para pegar a quarta fila para poder andar sentado, quem anda de ônibus sabe o que eu estou falando, não é a quarta fila. 1, 2, 3, 4, você leva 1 hora esperando para andar sentado. Não, eu preferia dormir 1 hora a mais e andar e viajar em pé. Então eu lembro em pé, olhando, como era escuro do lado de fora, ficava aquele vidro do ônibus, virava um espelho. Quem já andou de ônibus sabe. E eu me recordo, eu olhando para o reflexo do vidro do ônibus, olhando para mim naquele cenário e falei, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. É muito emblemático o transporte público, porque ele me torturou por muito tempo. É uma tortura. Eu falei, eu vou sair disso aqui. Não é? Talvez você não experimentou isso. O meu filho nunca experimentou isso. Meu filho vive numa realidade diferente. Eu experimentei. Então, o que acontece? Eu vou sair daqui. Então, às vezes, as pessoas acham que motivação é só aquilo que você quer. Mas motivação também é aquilo que você não quer mais. E eu digo um negócio para você, andar de ônibus era uma coisa que eu não queria mais. Então, motivação é uma coisa que move. Hoje, meus motivos são outros. Por que eu venho aqui? Porque eu tenho uma vontade de contar para as pessoas que elas podem ter mobilidade social, que elas podem mudar de vida, que existem outras alternativas, que não é aquela que essa linha de montagem te oferece. Você não é um Zé Mané e um desqualificado porque não se encaixou nesse esquema. Eu não me encaixei, fui expulso 2 vezes. Eu era para ser um fracassado aos olhos do sistema. Se você é um cara que não encaixa, que você já ouviu da tua família, que você não presta para nada, deixa eu dizer um negócio para você. Mentira, você presta para caramba, meu amigo. Você presta para muita coisa. E aí tu pensa assim, não, cara, ninguém nunca ouviu isso. Você que pensa, em família pobre, em família rica, todo dia alguém ouve assim, ó, você não presta para nada.
Todo dia alguém toma uma dessa na orelha. Não é verdade? Então, assim, a minha vontade de dizer para as pessoas que quem não se encaixou no esquema tem muito espaço e pode fazer, às vezes, muito mais diferença do que, às vezes, aquelas pessoas que é daquele aluno exemplar. Não é? Nada contra os alunos exemplares. Não é? Adoro alunos exemplares. Mas, às vezes, os bagunceiros também podem fazer alguma coisa diferente na vida. Né?